Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios tranquilamente, tá? Antes da gente começar ou continuarmos nossa discussão sobre Wittgenstein, eu gostaria de lembrá-los que nós temos um tutor, né? Vocês sabem, o Júlio Henrique, e que vocês podem entrar em contato com o Júlio Henrique para tirar dúvidas a qualquer momento, assim como comigo, tá? Nós postamos algumas questões já a partir da semana que passou, e agora todas as nossas semanas de atividade serão com questões, porque muita gente pediu, porque gosta de estudar dessa maneira, e assim vai continuar sendo. Depois nós vamos pensar numa avaliação à distância. A primeira avaliação vai ser um pouquinho diferente dos outros semestres, mas eu oportunamente estarei explicando isso para vocês, tá? Com cuidado e paciência, para não tomar muito tempo da nossa aula de hoje. Na nossa última aula, na semana retrasada, nós vimos, então, umas características gerais do Tractatus do Wittgenstein, né? Lembrando a vocês que é a obra que caracteriza o que se chama de primeira fase do pensamento do Wittgenstein, e a única publicada em vida, né? E, além disso, nós vimos como ela terminamos a aula vendo como se estruturava essa obra em partes, né? Quais seriam as principais teses que a sustentam. Eu dizia para vocês que são 7 as teses, né? 7 as teses encontradas no Tractatus. E a numeração de 1 a 7, né? Nós vimos, são várias observações que poderiam render um artigo, cada uma delas, mais ou menos, porque elas são contraídas. Dessas 7 teses, nós chamaremos a atenção, sobretudo, de duas, tá? E duas consequências do que nós vamos apresentar nesse primeiro momento da investigação do pensamento do primeiro Wittgenstein. Muito bem, uma delas é o que eu falei para vocês na semana passada, chamada de a metafísica do Tractatus, ou o atomismo lógico, que a gente vai deixar para a semana que vem, na verdade para daqui a 15 dias. E hoje a gente vai começar com a teoria da figuração lógica ou da pintura proposicional. Ela que nos permite, né, marcar ou traçar uma isomorfia entre linguagem e mundo no pensamento desse autor. Eu vou disponibilizar para vocês uma leitura que já está recomendada, na verdade, do Child, do capítulo referente ao Tractatus, no livro que vocês encontram lá na Biblioteca Virtual, e também vocês podem ler o livro do Cláudio Costa, né, Introdução à Filosofia da Linguagem, que também está na Biblioteca Digital, na parte que fala do primeiro Wittgenstein. Na aula de hoje, desculpe a minha voz, estou um pouquinho gripado. Na aula de hoje nós vamos tratar da leitura, e eu vou lendo e comentando, um texto introdutório, também bastante introdutório, mas muito bom, de um autor chamado Anthony Kenny, né? Chama-se Wittgenstein, e ele foi produzido pela Aliança Universidade. Não é um livro recente, tá? Não é um livro recente, mas é um livro muito bom porque ele faz uma apresentação com competência técnica e, ao mesmo tempo, sem manchar muito a leitura com muitas interpretações que são próprias, ou suas próprias, tá? Como a gente encontra em outros tantos comentadores. Fazem uma apresentação do problema, mas já apresentam com um olhar sobre o conjunto daquilo que estão apresentando, que pode nos levar a não compreender o que é básico, o que nós temos que compreender do autor. Então, por isso a escolha do Kenny também, para ser mais um material que nos ajuda a discutir o pensamento do Wittgenstein e, sobretudo, da sua primeira fase. Para a segunda fase do pensamento do Wittgenstein, que nós veremos adiante,
nós não utilizaremos esse material aqui. Muito bem. Eu vou fazendo a leitura e comentando com vocês, e na medida do possível, a gente para fazer algumas observações e alguns pequenos gráficos para vocês, e desenhos, tá? Porque vai aparecer nesse material uma série de definições bastante sofisticadas, tá? E que será importante que vocês façam isso também quando estiverem estudando em casa. Pequenos resumos e pequenas esquematizações. Tá? Muito bem. Eu estou fazendo uma alteração de ordem, e ao invés de tratar primeiro da metafísica do Tratados para depois tratar da teoria geral da representação linguística, que nós chamamos teoria da figuração lógica, eu estou fazendo essa mudança apresentando primeiro essa pressuposição do Tratados, contida na teoria pictórica da proposição, e aos poucos, então, nós vamos anexando essa metafísica do Tratados ou a tese do atomismo lógico. Tá? Vou passar a leitura, então, do texto do Kenny. No Tratados, Wittgenstein, antes de expor sua teoria de que a proposição é uma pintura, faz algumas considerações sobre a natureza das pinturas em geral. Uma outra forma de chamar a teoria pictórica da proposição é chamá-la, da teoria da figuração lógica é chamá-la teoria pictórica da proposição. A ideia vai ser, que está por trás do jogo, né, de que nós podemos representar linguisticamente um determinado fato acontecido na realidade, entre aspas, né, um possível estado de coisas, e que a linguagem guardaria, então, uma forma muito semelhante, ou poderia guardar a possibilidade de representar de maneira muito semelhante aquilo que acontece na realidade. Pelos exemplos que usou em outra parte, fica claro que Wittgenstein considerava como pinturas não somente retratos, desenhos, fotografias e outras representações pictóricas óbvias em duas dimensões, mas também mapas, esculturas, modelos tridimensionais, inclusive coisas tais como partituras musicais e gravações de gramofone. Tá? Como a gente deve considerar essa teoria? Então, teoria pictórica da proposição ou da figuração lógica como uma teoria da representação linguística em geral. Toda representação pode ser fiel ou infiel. Ela pode ser uma pintura verdadeira ou falsa daquilo que representa. Isso que conduziu Wittgenstein a tentar esclarecer a natureza da proposição por meio de uma teoria geral da representação. Em qualquer representação, diz o Wittgenstein, primeiro há duas coisas para considerar. Primeiro, de que ela é uma representação. E, em segundo lugar, se aquilo que ela representa, ela faz bem ou mal, ela representa fiel ou infielmente. Bom, como teoria geral da representação linguística, então, né, a gente pode dizer que essa representação pode ser fiel ou infiel. Como diz o Kenny, né, a gente pode fazer uma pintura verdadeira ou falsa daquilo que representamos. Isso, segundo Kenny, é que conduziu Wittgenstein a tentar esclarecer a natureza da proposição por meio de uma teoria geral da representação. Duas coisas devem ser consideradas, segundo o autor, né, nesse quesito. Primeiro, nós temos que responder de que é uma representação. E, em segundo lugar, se aquilo que ela representa faz bem ou mal, ou seja, representa fiel ou infielmente. Tá? A distinção desses dois traços de uma representação corresponde à distinção referente à proposição entre aquilo que a proposição significa, por um lado, e se aquilo que ela significa é verdadeiro ou falso. Em outras palavras, entre sentido e valor de verdade. Vejam, aqui tem uma coisa importante para nós observarmos já. Vocês que a gente já viu um pouquinho de Frege, né, na nossa última aula, e aqui já tem uma importante diferenciação em relação ao Frege. Uma proposição, para ter sentido em Wittgenstein,
deve poder, ou ter a possibilidade de poder representar um estado de coisas no mundo. Vejam, é uma possibilidade de poder representar o estado de coisas no mundo. Não é um modo de apresentação como nós vimos em Frege. Tá? Se vocês se lembrarem, em Frege havia uma diferença entre referência de um nome e referência de uma sentença, e sentido de um nome e sentido de uma sentença. Em relação às sentenças, a referência da sentença era ela poder ser verdadeira ou falsa. E o sentido de uma sentença era a sua proposição, na verdade, o seu conteúdo, ou sua proposição correspondente. Agora vejam, ter sentido para Wittgenstein é o contrário. É poder ser ou não representável. Se for representável, tem sentido. Uma outra coisa é ela poder ser verdadeira ou falsa, né? Que vai depender para nós, entre outras coisas, de um cotejo com a realidade. Muito bem, tá? Essa é uma importante observação para vocês notarem uma diferença com Frege, né? Para Frege, a referência de uma proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Para Wittgenstein não. É uma consequência de ela ter sentido. E ela só tem sentido se ela pode representar um possível estado de coisas. Né? E aí sim, depois do cotejo, da comparação com a realidade, que a gente vai poder dizer se ela é verdadeira ou falsa. Ou seja, se a representação linguística é verdadeira ou falsa. Na passagem citada ao final do último capítulo, Wittgenstein conta que havia tido notícia de que nos tribunais de Paris se reconstruíam os acidentes automobilísticos mediante brinquedinhos e maquetes. Muito bem, uma colisão entre um caminhão e um carrinho de criança se representaria colocando juntos um caminhão de brinquedo e um carrinho de crianças de brinquedo. Isso nos daria uma pintura tridimensional, um modelo do acidente. Wittgenstein estimava que esse procedimento poderia jogar muita luz sobre a teoria da representação e da proposição. Então imagine, aconteceu um acidente automobilístico, vamos supor que vinha descendo um caminhão, e esse caminhão atropelou um carrinho de crianças, uma coisa muito trágica. Nós podemos lá criar uma maquete, a maquete representa, né, nos modelos tridimensionais, dadas as devidas proporções da representação, esse esquema, né, para ser levado para o tribunal, para se mostrar que, por acaso, ou porventura, o motorista do caminhão seria o culpado por esse atropelamento, etc. Quer dizer, nós reproduzimos numa situação de maquetes aquilo que ocorreu na realidade. Isso poderia jogar luz à nossa discussão, porque, na verdade, nós estamos querendo dizer que a linguagem pode ter essa função de representar corretamente um determinado estado de coisas ocorrido na realidade. Uma determinada disposição do caminhão de brinquedo e do carrinho de brinquedo pode representar as posições relativas do caminhão e do carrinho no momento do acidente. Como é possível essa representação? Se pergunta o Kenny. Em primeiro lugar, o carrinho de brinquedo deve substituir o carrinho autêntico, o caminhão de brinquedo substituir o caminhão autêntico, é dizer, que os elementos do modelo devam estar em lugar dos elementos da situação que se trata de representar. Isso se chama, e é um primeiro nome técnico, a relação pictórica, que faz da pintura uma pintura. E vocês vão encontrar isso no 2.15.14 lá no Tratados. A relação afiguradora, ou pictórica, né, consiste nas coordenações entre os elementos da figuração e as coisas, daquele estado de coisas. Agora, cuidado, né? Como a gente ainda não viu o atomismo, propositalmente, ainda assim é importante que eu diga algumas coisas para vocês durante o percurso da aula. O mundo, para o Tratados, não é a totalidade das coisas. As coisas isoladamente não nos interessam. Tá? Nem as coisas isoladamente vão nos interessar no interior de uma frase. Um nome sozinho
Não vai ser nem verdadeiro ou falso. Tá? Isso é muito importante vocês notarem. Por quê? Porque a gente vai falar junto com o Wittgenstein do Tractatus, é dizer que o mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas. Né? Então considerem, quando a gente fala de fatos, de um determinado estado de coisas possível ou que realmente aconteça na realidade. Mas isso não basta, diz o Keynes. Os elementos do modelo devem estar relacionados entre si de uma maneira determinada. É a relação espacial entre o caminhão de brinquedo e o carrinho de brinquedo o que representa a relação espacial entre o caminhão autêntico e o carrinho de brinquedo autêntico. Se os brinquedos estivessem jogados num armário, é evidente que também estariam em determinada relação espacial. Mas essa relação espacial dos carrinhos jogados lá não representaria algo como o que representam quando eles estão sendo utilizados no tribunal para figurar os veículos envolvidos naquela colisão. A relação entre os elementos da pintura, o fato de que esses elementos estejam relacionados da maneira que estão, é isso mesmo um fato. E isso levou Wittgenstein a dizer que uma pintura, no caso uma representação linguística, entendam desse modo, tá? É um fato. A conexão dos elementos de uma pintura chamou a estrutura da pintura. Então, vamos lá, dois conceitos já. A relação entre o estado de coisas e as maquetes, ou entre o estado de coisas e a linguagem, a gente chama de relação pictórica. A gente tem uma determinada relação que está aqui, tem uma determinada relação que está expressa na representação aqui. Tá? Agora, o modo como a gente monta a representação, a gente tem o que se chama de estrutura da pintura. E isso está no 2.15 do Tractatus. Tá? No 2.15. Que os elementos da figuração estejam uns para os outros de uma determinada maneira, representa que as coisas assim estão umas para as outras. Essa vinculação dos elementos da figuração chama-se sua estrutura. E a possibilidade dessa estrutura, a possibilidade de que eles estejam organizados do modo que estão, e aqui vem um terceiro conceito, nós chamamos de forma de afiguração. Tá? Já vai aparecer de novo aqui. Toda pintura tem uma estrutura, diz o Keynes, mas não é idêntica à sua estrutura. Senão nós diríamos que a realidade é simplesmente a linguagem. Né? Isso é natural. A representação linguística nunca é idêntica à realidade. Então, toda pintura tem uma estrutura, mas não é idêntica à sua estrutura. Uma pintura consiste na estrutura mais a relação pictórica. A pintura é a relação entre os elementos considerados como elementos que têm relações pictóricas ou representacionais com os objetos exteriores. Devemos levar em consideração não somente a estrutura real das pinturas, senão os traços que fazem possível essa estrutura. A possibilidade da estrutura, Wittgenstein chama de forma pictórica ou forma da figuração, como eu lia para vocês antes, que aparece também no final do 2.15. No exemplo anterior, a relação espacial real dos brinquedos é a estrutura da pintura. E a possibilidade dessa relação, é dizer, o caráter tridimensional dos brinquedos, é a sua forma de representação. Confiram o Tratatus 2.17, 2.171. Tá? O que permite que nós visualizemos corretamente um determinado acidente que ocorreu na realidade, que nós podemos representá-lo mediante maquetes, como as maquetes se aparecem diante dos nossos olhos. Tá? Elas aparecem de forma tridimensional. Essa seria, portanto, a sua forma de representação. Tá? O caráter tridimensional é algo que o modelo utilizado pelo tribunal e o acidente têm em comum. É por esse elemento comum
modelo que o tribunal pode representar o acidente ocorrido na rua. Deve, pensava Wittgenstein, haver algo idêntico em uma pintura e aquilo que pinta para que alguém possa, ou alguma coisa, possa ser, em absoluto, uma pintura de outra. Tratado 2.16.1. Na figuração e no afigurado deve haver algo de idêntico, a fim de que um possa ser, de modo geral, uma figuração do outro. Agora, observem bem. Como a forma pictórica é a possibilidade de relação entre elementos de pintura e elementos da pintura, e como a forma pictórica é comum à pintura e ao que pinta, a forma pictórica também é a possibilidade de que as coisas representadas estejam relacionadas da mesma maneira que os elementos representativos na pintura. De novo, né, o 2.15.1. Tá? 2.15.1. A forma de afiguração, ou a forma pictórica, tá? Ou a forma pictórica, é a possibilidade de que as coisas estejam umas para as outras, tal como os elementos da figuração. Tá? Assim, pois, uma pintura representa uma possibilidade no mundo real. Ou uma representação linguística representa uma possibilidade no mundo real. Veja, a gente está falando de pintura e eu não quero que vocês fiquem imaginando só simplesmente quadros que as pessoas pintem. Tá? Isso eventualmente pode ser também pensado, obviamente, como uma representação, né? E é o exemplo que está sendo utilizado, e até a ideia das maquetes também é outra forma de representação, que não pinturas nem linguagem. Agora, vejam, a gente está fazendo aqui uma espécie de, utilizando a criatividade da apresentação do Kenny para mostrar um problema que nós estamos preocupados em pensar no âmbito da linguagem, ok? Fique bem claro isso, tá? Então, quando pensarem em pinturas, né, ou escutarem pinturas, não imaginem logo um quadro da Mona Lisa diante de vocês. Não é esse o ponto necessariamente, embora esse possa também ser o caso. Muito bem. Assim, pois, uma pintura representa uma possibilidade no mundo real, como eu dizia, né, retomando, do mesmo modo que, por exemplo, um desenho ou um modelo de um arquiteto mostra uma possível disposição de certos edifícios. Como se conecta a pintura com a realidade que representa? Como se conecta a representação linguística e a realidade? Em outras palavras. A esta questão, Wittgenstein parece dar respostas incompatíveis. Depois de haver explicado a forma pictórica, Wittgenstein diz imediatamente, abre aspas, assim é como uma pintura está ligada à realidade, chega até ela. Isso está no 2.15.11. E isto sugere que é mediante a forma pictórica como a pintura toma contato com a realidade. Mas adiante, no entanto, Wittgenstein diz que as correlações pictóricas entre os elementos da pintura e os objetos são, por assim dizer, abre aspas, né, são, por assim dizer, as antenas dos elementos da pintura, com os quais a pintura toca a realidade. 2.15.15, vamos ver aqui. 2.15.15. Estas coordenações são como que as antenas dos elementos da figuração, com as quais ela toca a realidade. A inconsistência é apenas aparente, diz o Kenny. Selecionar um conjunto de brinquedos como representantes tridimensionais de objetos tridimensionais é o ipso, converter suas propriedades tridimensionais na forma pictórica da pintura. É a escolha de um objeto com uma certa forma representacional, pictórica, é dizer, com a possibilidade de se combinar com os outros objetos de certas maneiras, que devem ser consideradas significativas. E isso é o que efetua a conexão com a realidade. A forma dos objetos é, neste caso, relevante, não sua cor ou seu peso, no caso daqueles brinquedinhos das maquetes que nós estávamos utilizando, para representar o acidente do caminhão com o carrinho de criança. A cor não interessa, o peso não interessa, mas a sua forma é importante, né? Ainda que em uma ocasião diferente possam essas propriedades serem relevantes.
né? A gente quer provar, por exemplo, que o caminhão que faz a coleta do lixo está soltando determinado líquido e poluindo toda a nossa rua, e nós estamos caminhando na rua sentindo um cheiro horroroso. Nesse caso, representar isso deveria levar em consideração o odor, né, de alguma maneira, que causa aquele caminhão de lixo com algum problema técnico. Tá? Agora, no nosso caso original, quando nós estamos fazendo a comparação entre a realidade e as nossas maquetes, o seu peso e o seu cheiro não são importantes, mas é importante a sua forma tridimensional para que nós possamos representar da melhor maneira possível, né, mais fiel possível, o choque ouvido entre o caminhão e o carrinho de crianças. Tá? Bom. Muito bem. De que modo, então, a conexão com a realidade efetua uma pessoa que faz as correlações entre os elementos da pintura e os elementos da realidade? Como faz? Na época que escreveu o Tractatus, Wittgenstein pensava que era uma questão empírica, sem nenhuma importância para a filosofia. Mais tarde, chegou a se dar conta de que estava intimamente conectada com a natureza da representação. Mas no Tractatus, Wittgenstein estava mais bem interessado em discutir a forma pictórica do que discutir a relação pictórica. Wittgenstein parece haver pensado que para que A seja uma pintura de B, A não deve ser nem totalmente como B, pois senão, de outro modo, não seria uma pintura, né? Seria B simplesmente, nem totalmente distinto de B, já que, no caso, não poderia ser uma pintura de B. Então, se fosse algo ser uma representação de outra, não pode ser A igualzinha àquilo que está sendo representado, senão haveria um nivelamento entre a representação e o que tem para ser representado, né? E que nós cairíamos num erro chamado de atenção causado pelos sofistas, lá muito tempo atrás, identificado pelo Aristóteles, se você se lembra da aula, nem totalmente distinto, porque senão nós diríamos, bom, essa não é uma boa representação do que há para ser representado. É que se nós mostrássemos, vocês quisessem representar numa fotografia o Eduardo, né, e essa fotografia, o resultado fosse de uma pessoa loira de olhos azuis, né, não é a minha representação, eu não sou assim. Muito bem. Bom, o que faz com que A seja parecido com B, o que tem em comum com B, recebe de Wittgenstein, como já vimos antes, né, o nome de forma pictórica de A. Ao que faz com que A seja distinto de B, o que converte em uma representação, uma pintura, e não em uma realidade duplicada, podemos chamar de forma representacional de A. Assim, por exemplo, em um desenho bidimensional a lápis de uma paisagem, a forma pictórica é a espacialidade da pintura. E espacialidade que comparte, né, que também possui a paisagem. A forma representacional é a bidimensionalidade em miniatura e o branco e preto que nós utilizamos, que é peculiar à pintura com as convenções de escala, perspectiva, sombreado, etc., que isso acarreta. Tá? 2.17.1. A figuração pode, ou melhor, a figuração pode afigurar toda a realidade cuja forma ela não tenha. A figuração espacial, tudo que seja espacial. A colorida, tudo que seja colorido. E assim sucessivamente. Tá? No modelo tridimensional do Ocidente que vimos antes, segue o Kenny, as três dimensões formam, todas elas, parte da forma pictórica. Mas o tamanho e a cor são parte da forma representacional. Muito bem. Agora vem uma parte bem importante, fundamental para a gente entender
uma das coisas que vai fazer com que Wittgenstein se autocritique, tá? Porque de uma maneira mais sofisticada agora, e já com a ideia de que nós temos como pano de fundo da discussão a questão da representação linguística, ainda assim ele comete um erro, repete um erro que ele criticou na tradição, que ele identificava na tradição filosófica, apesar de não ser um estudioso da tradição filosófica como nós vimos. Vejam bem, sigo lendo Kenny. As pinturas podem ser mais ou menos abstratas, mais ou menos parecidas ao que pintam. Sua forma pictórica pode ser mais ou menos rica, mas há um mínimo que deve ser comum à realidade e à pintura, para que a pintura possa retratá-la, inclusive, ainda que seja incorretamente. Esse mínimo, diz Wittgenstein, é a forma lógica. Tá? Eu vou ler de novo essa passagem. Guardem bem essa passagem, ela é muito importante para nós. As pinturas podem ser mais ou menos abstratas, mais ou menos parecidas com o que pintam. Sua forma pictórica pode ser mais ou menos rica, de modo a poder representar corretamente um determinado estado de coisas. Mas há um mínimo que deve ser comum à realidade e à pintura, para que a pintura possa retratá-la, inclusive, ainda que seja incorretamente. Ainda que a representação não seja boa. E esse mínimo comum a gente chama de forma lógica. 2.18. Guardem bem essa melodia. O que toda figuração, qualquer que seja sua forma, deve ter em comum com a realidade para poder, de algum modo, correta ou falsamente, afigurá-la, representá-la, é a forma lógica, isto é, a forma da realidade. Muito bem, sigo a leitura. Ao que isso aponta, tá, é que os elementos da pintura devem ser capazes de alguma combinação entre si, segundo uma pauta que corresponda à relação entre os elementos do que é pintado. Tá? Até onde chega essa combinação diferirá segundo as diferentes formas representacionais. Em uma partitura, por exemplo, a disposição das notas na página de esquerda para a direita representa a ordenação dos sons no tempo. A disposição espacial das notas não forma parte da forma pictórica, senão apenas da forma representacional, porque os sons não estão no espaço. A ordenação, no entanto, é comum a ambos. E essa ordenação comum é assim nós podemos conjecturar, diz o Kenny, o tipo de coisa que Wittgenstein tinha em mente quando falava de forma lógica. Já que toda pintura deve ter sua forma lógica comum com o que pinta, a forma lógica é parte da forma pictórica de toda pintura. Toda pintura é uma pintura lógica, além de ser, por exemplo, uma pintura espacial ou de qualquer outro tipo. Tá? Esse mínimo comum é sempre necessário para qualquer representação. É quase como se nós pudéssemos dizer que é a essência daquilo que nos permite realizar uma representação corretamente, seja ela de que tipo for, né? Uma pintura, uma partitura, ou mesmo uma descrição por meio de uma frase, de algo acontecido na realidade. Tá? Muito bem. Já que toda pintura deve ter sua forma lógica comum com o que pinta, a forma lógica é parte da forma pictórica de toda pintura. Toda pintura, né, seja ela qual for, é uma pintura lógica, além de ser, por exemplo, uma pintura espacial ou de qualquer outro tipo, como eu dizia antes. Toda pintura representa um possível estado de coisas, ao que se pode chamar seu sentido. É uma pintura verdadeira se seu sentido está de acordo com a realidade, e falsa se não está. Nenhuma pintura mostra ela mesma se é verdadeira ou falsa. Para sabê-lo, há que comparar essa pintura com a realidade. Isso vocês vão ler do 2.201 ao 2.225. Tá? 2.201
ao 2.225. Então, diferentemente, veja o que a gente está falando agora, né? Se vocês já se deram conta, de proposições de natureza empírica. Tá? Proposições da lógica, tautologias, não entram aqui na conversa, porque nós podemos reconhecer que tautologias são verdadeiras a priori. E uma proposição empírica, uma espécie de representação, uma possibilidade de representação de um estado de coisas do nosso mundo, nós só descobriremos se essa representação é verdadeira ou falsa ao compararmos a representação com a realidade. Tá? Então, se ela tiver a possibilidade de ser comparada com a realidade, ela tem sentido. E após a comparação com a realidade, nós podemos dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Tá? Essa é muito importante para distinguir o Wittgenstein do Frege e também para vocês entenderem o que é esse mínimo comum que deve haver entre o estado de coisas e a sua possível representação, ou a forma lógica. Bom, isso que se refere à teoria geral do pintar. Tá? Wittgenstein aplica essa teoria, primeiro, brevemente aos pensamentos e mais extensamente às proposições, ou às expressões dos nossos pensamentos. Uma pintura lógica de um fato, diz Wittgenstein, é um pensamento. E em uma proposição, um pensamento se expressa de maneira perceptível aos sentidos. Presumivelmente, uma proposição não é a única forma perceptível de expressão de um pensamento. Pelo que ele disse em outra parte, parece que uma pintura, uma escultura, uma partitura musical, todas elas seriam expressões de pensamentos. Já que uma pintura é uma combinação de elementos, se coloca a seguinte questão: quais são os elementos de uma pintura lógica, de um pensamento? E esse problema colocou Russell a Wittgenstein e recebeu uma resposta bem brusca. Já que um pensamento é um fato, Russell perguntou, quais são seus constituintes e componentes? E qual é a sua relação com os do fato pintado? Vamos imaginar que aqui a gente tem o estado de coisas, ou o fato. Hoje eu vou mostrar para vocês. Estado de coisas, né? E aqui a sua representação. Ou pode ser uma proposição. E aqui a gente está aplicando a teoria da figuração lógica. Tá? Aqui a gente está teoria da figuração lógica, que nós temos o estado de coisas, um fato, e aqui nós temos a sua representação na proposição. O que o Russell perguntava para o Wittgenstein é quais os constituintes desse pensamento aqui, vamos pensar que a proposição é uma expressão do pensamento, que correspondem aos constituintes aqui do estado de coisas. E principalmente esses aqui, que seriam uma espécie de constituintes psíquicos. Isso aqui que o Russell está perguntando para o Wittgenstein. E vamos ver o que o Wittgenstein diz para ele bem amorosamente. Wittgenstein diz o seguinte: não sei quais são os constituintes de um pensamento, mas sei que deve haver tais constituintes que correspondem às palavras da linguagem. O tipo de relação que haja entre os constituintes do pensamento e os do fato pintado é também irrelevante. Averiguá-lo seria um assunto da psicologia. Então, como isso se dá internamente ao pensamento e como o pensamento se vincula à realidade por meio de constituintes do pensamento, é uma coisa que a psicologia deveria dar conta. Bom, o Russell insistiu. Consta um pensamento de palavras? E o Wittgenstein, não. Senão de constituintes psíquicos que têm com a realidade o mesmo tipo de relação que as palavras. Que são esses constituintes é algo que eu ignoro.
Isso não está no Tractatus, isso Wittgenstein diz nos notebooks. Muito bem. Sigo a leitura do Kenyon. No Tractatus, há poucas coisas que se são ditas acerca dos pensamentos. É possível extrair algumas poucas conclusões a partir da definição de um pensamento como uma pintura lógica dos fatos, mais a teoria geral do pintar. Toda pintura é uma pintura lógica, mas os pensamentos são pinturas lógicas por excelência, já que a estrutura lógica é o todo de sua forma pictórica. Se eliminamos a lógica, as pinturas lógicas são impossíveis, de modo que o pensamento não pode representar algo que contradiga as leis da lógica. De igual modo que não pode fazer uma representação espacial de algo que contravenha as leis da geometria. Tá? Mas uma observação importante. O pensamento não pode representar a forma lógica, como tampouco pode representar a ilogicidade, porque nenhuma pintura pode pintar sua forma pictórica. E a lógica é a forma pictórica do pensamento. O pensamento faz uma espécie de encadeamento, né, entre a realidade e a linguagem. Porque onde estão as proposições? Se vocês pensarem, as proposições, como conteúdo das sentenças, elas habitam o nosso pensamento. Tá? Bom, e o mínimo comum, existe um mínimo comum para que possa haver essa representação via pensamento no estado de coisas, que é a forma lógica. Representar a própria forma lógica é impossível, porque ela é que permite a representação. Por isso, essa observação aqui, o pensamento não pode representar a forma lógica, como tampouco a ilogicidade, porque nenhuma pintura pode pintar sua forma pictórica. E a lógica é a forma pictórica do pensamento. Muito bem. Se a lógica é a forma pictórica do pensamento, qual é a sua forma representacional? Não nos diz nada, Wittgenstein. Presumivelmente, a possibilidade, né, de uma possibilidade de alguma atividade mental que foi mencionada em uma carta, certa vez, a Bertrand Russell. Seja o que for, é impossível pensar acerca disso, já que nenhuma pintura pode colocar-se ela mesma fora de sua forma representacional. Então, a gente não pode pensar a condição de possibilidade da representação, que é a forma lógica. Muito bem. Mais um ponto importante. Só podem ser pensados os estados de coisa que são possíveis. Isso está no 3.02. O pensamento contém a possibilidade da situação que ele pensa. O que é pensável é também possível. Já que toda pintura tem de ser comparada com a realidade para dizer se é verdadeira ou falsa, não pode haver um pensamento cuja verdade seja reconhecida pelo pensamento mesmo. Portanto, nenhum pensamento é uma verdade a priori. Tá? Como eu dizia antes para vocês, né? A diferença das proposições que representam o mundo, que são proposições empíricas, as proposições da lógica permitem com que nós as reconheçamos como verdadeiras a priori. Tá? E vocês sabem disso, a gente pode fazer uma tabela de verdade, que vocês já sabem fazer, e observar que qualquer interpretação para aquela fórmula faz com que todas as linhas sejam verdadeiras. O pensamento aparece no Tratatus fundamentalmente como encadeamento entre proposições e estados de coisas. Para ilustrar isso, Wittgenstein usa com frequência a metáfora da projeção geométrica. Segue o Kenyon. O sinal proposicional, quer dizer, uma frase falada ou escrita, quando se usa, é uma projeção de um possível estado de coisas. O método de projeção é pensar em, é dizer, formar uma pintura lógica de um possível estado de coisas, que é o sentido da proposição. É o pensamento que faz do signo um símbolo, o que faz do signo proposicional uma proposição,
até tal ponto que, às vezes, Wittgenstein fala que uma proposição é realmente um pensamento, e não, como parece mais natural, a expressão de um pensamento. Tá? As linhas de projeção, por assim dizer, vão desde a oração até o estado de coisas, passando pelo pensamento que está na mente. Vou pensar assim, ó. A gente sai aqui do estado de coisas. Imaginem essas linhas aqui que eu estou botando como linhas de projeção. Passo pelo pensamento. E chego até a expressão linguística do pensamento, que a gente chama de nossas sentenças, enunciados, orações, etc. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? O estado de coisas via o pensamento projeta o estado de coisas na linguagem. Faz uma projeção daqui para cá. É a função principal daqui, do pensamento. Tá? Então, ele é um elo de ligação, como eu dizia antes. Tá? É um elo de ligação que faz com que os objetos andem por essas linhas de projeção. As linhas de projeção, por assim dizer, vão desde a oração até o estado de coisas, passando pelo pensamento que está na mente. Em uma linguagem ideal, os elementos de uma oração corresponderiam aos elementos do pensamento, que, por sua vez, correspondem aos objetos envolvidos no possível estado de coisas. Isso está lá no 3.2 do Tratados. As linhas de projeção seriam, por assim dizer, muito simples. Na linguagem cotidiana, a forma do pensamento está disfarçada nas orações, porque a linguagem não está destinada a revelar a forma do pensamento melhor do que a roupa está destinada a revelar a forma do corpo. Tratados 4.002. A compreensão da linguagem ordinária depende de convenções enormemente complicadas. Grande quantidade delas são acrescentadas ao pensamento e a cada proposição e não se dizem. As linhas de projeção não são simples. São tão complicadas como o organismo humano. Por isso que é importante, como diz o Kenny, a análise filosófica, para fazer com que os elementos das proposições correspondam aos elementos do pensamento e revelar a forma lógica autêntica que está por trás das aparências da fala ordinária. Quero dizer, eliminar da fala ordinária uma série de ambiguidades. Só fazendo um pequeno parênteses aqui. Não se esqueçam de que sempre que eu menciono uma das partes do Tratados e a sua numeração, né? Uma das frases numeradas do Tratados, que a gente chama de melodias, procurem ler essa passagem, tá? Repetidas vezes quando estiverem estudando em casa. Muito bem. A teoria da figuração lógica ou pictórica da proposição se desenvolveu a partir do estabelecimento de um contraste entre proposições e nomes que Wittgenstein traçou e foi aprofundando gradualmente. Esse fato histórico se reflete na ordem da proposição dos tratados, onde os modos em que a natureza pictórica da proposição a distingue dos nomes não pictóricos são estudados, muito antes de que se enuncie explicitamente a teoria de que uma proposição é uma pintura. Tá? Muito bem. Quais são todos esses traços? Tá? Quais são esses traços que devem ser pensados e observados para a gente entender aquilo? Ou, na verdade, são pressupostos para a gente entender a teoria da figuração lógica ou teoria da pintura proposicional. Tá? Muito bem.
Para Frege, tanto os nomes como as proposições tinham sentido e referência. Eu já mencionei isso hoje. Quando Wittgenstein escreveu algumas observações em 1913, aceitou que as proposições têm uma referência, mas em lugar de considerar que sua referência era seu valor de verdade, como em Frege, pensou que a referência de uma proposição era o fato que corresponde a ela. Assim, a referência de P, se P é verdadeiro, é o fato de que P, se P é falso, era o fato negativo de que não P. Mas se explicamos a referência das proposições deste modo, então há um contraste importante entre a relação dos nomes com aquilo que se refere por uma parte e, por outra parte, a relação entre as proposições e aquilo que elas se referem. Porque para compreender um nome próprio, como Wellington, devo saber a que ou a quem se refere esse nome. Mas eu posso entender perfeitamente uma proposição sem saber se ela é verdadeira ou falsa. É dizer, segundo isto, sem conhecer sua referência. Assim, pois, para o Wittgenstein, de 1913, as proposições, ainda que tivessem referência, já se distinguiam nitidamente dos nomes. Mais tarde, Wittgenstein pensou que era menos incorreto dizer que uma proposição falsa não tem referência absoluta, mas seguiu falando de uma realidade que corresponde a uma proposição falsa. Quer dizer, a principal objeção a Frege é essa. A gente não pode, ou melhor, quando nós escutamos uma determinada frase, mesmo sem sabermos se ela é verdadeira ou falsa, nós podemos compreendê-la. Não precisamos saber se é verdadeira ou falsa para considerar que essa é a referência dessa frase. Tá? Muito bem. O que nós compreendemos quando compreendemos uma proposição, portanto, não é sua referência, é seu sentido. Temos que saber qual seria o caso se ela fosse verdadeira e qual seria o caso se fosse falsa. Ambos elementos são necessários. Toda proposição é essencialmente verdadeira ou falsa. E há muitos autores que consideram que essa compreensão que Wittgenstein tinha de proposição como necessariamente bipolar, né, tendo dois polos, um polo do verdadeiro e um polo do falso, é uma concepção de proposição que Wittgenstein mantém em toda todas as reformulações do seu pensamento e não abandonou isso desde o Tractatus. É como se ela tivesse dois polos, o polo do V e o polo do F. Toda proposição é bipolar. Tá? Isso aqui é a bipolaridade. Deixa eu escrever aqui embaixo para vocês não esquecerem. Então, toda proposição é verdadeira ou falsa. E tem que ter essa bipolaridade. Tem que haver isso aqui para ser uma genuína proposição. Tá? As proposições da lógica não são genuínas proposições porque justamente lhes falta esse polo aqui do falso. Elas são sempre verdadeiras. Então, isso é muito importante. Muito bem. De modo que uma proposição tem dois polos, né? O caso do polo da verdade e o polo da falsidade. E isso nós chamamos do sentido de uma proposição. Isso as distingue de um nome. O nome pode ter só uma relação com a realidade. Ou bem nome é algo, ou não é em absoluto um símbolo significativo. Mas uma proposição tem uma relação de duas vias. Não deixa de ter significado pelo fato de não ser verdadeira. Wittgenstein resumiu criticamente tudo isso dizendo: os nomes são pontos, as proposições são flechas. As proposições, a diferença dos nomes, tem direção. Se a flecha atinge o alvo, a gente diz que a proposição é verdadeira. Se a flecha não atinge o alvo, a gente diz que a proposição é falsa. Na nossa próxima videoaula, tá, nós vamos continuar trabalhando então a teoria pictórica da proposição ou da figuração lógica que nós vimos na aula hoje. Tá? Nós vamos seguir trabalhando esse texto do Kenny e, como eu dizer para vocês, suporte a leitura para o que eu estou apresentando
está lá disponível na biblioteca digital, livros do Cláudio Costa e do William Child, tá? Os dois sobre o do Child exclusivamente sobre Wittgenstein e o do Cláudio Costa mencionando Wittgenstein. Muito bem. E aí nós também trabalharemos já a metafísica do Tractatus, que vocês podem perceber que está embutida aqui já no que eu estou falando na aula de hoje, que nós chamamos de atomismo lógico. Leiam e releiam esses materiais, assistam a aula mais de uma vez, não deixem de assistir, e nós nos encontramos daqui a 15 dias. Um abraço.